Bom, vamos continuar então aqui falando da parte da esteira triângulo, né? A gente viu que a parte da direta, ela, apesar dela ser robusta, né, dificilmente dá problema, bem simples, ela dá um pico de corrente muito grande e dá muito tranco na carga na hora da partida. Então, casos quando a gente não pode ter esses problemas, né, que é o pico de corrente e o tranco, uma outra estratégia é utilizar a partida chamada partida de esteira triângulo. Qual que é a ideia da partida de esteira triângulo? Tá? A ideia da partida de esteira triângulo basicamente é, quando eu ligar o motor, eu vou fazer os enrolamentos do meu motor em estrela, e depois que o meu motor pegar um pouco embalo, né, ganhar uma certa velocidade, normalmente por volta de 70% a 80% da velocidade nominal, a gente liga o motor na condição de triângulo, que seria a condição normal de operação dele, né? Qual que é a vantagem disso, né? Quando eu ligo primeiro o meu motor na condição de estrela, a tensão que eu realmente aplico na minha bobina não é a tensão nominal da minha rede, por exemplo, 380 volts. É a tensão da rede dividido por raiz de 3, porque a tensão que vai estar naquela fase diminui ali, como dá para ver aqui pelo gráfico, né? Então, inicialmente, é aplicado 58% da tensão nominal da rede. Se é 380, vai ser por volta de 220 volts. Se é 220 volts, vai ficar por volta de 127 volts. Como eu tenho menos tensão na bobina do motor, ele vai ter menos pico de corrente e por isso ele vai disponibilizar menos torque, ele vai dar menos tranco ali, né? E isso vai fazer com que eu resolva o problema, aqueles pontos fracos que eu tinha na partida direta, né? Qual que é o lado ruim, né, de eu usar a partida estrela triângulo? Que para poder fazer esse tipo de partida, eu vou ter que utilizar, além de um disjuntor ou fusível aqui para proteção de curto-circuito, eu vou precisar de 3 contatores e aí de um relé de sobrecarga para proteger contra a sobrecarga. Por que 3 contatores? Tá? Basicamente, o contator K1 aqui, ele vai ser ligado na hora de eu acionar o motor, só que inicialmente eu vou ligar o K1 e o contator K3. Esse contator K3 tem a função de eu fazer a ligação do motor em estrela. Então, no início eu vou ligar K1 e K3. O motor fica em ligação estrela, menos tensão nos enrolamentos do motor, menos pico de corrente, menos tranco. Assim que o motor pega embalo, eu vou lá e desligo o K3, mantenho ligado o K1 e ligo o contator K2, que faz a ligação estrela em triângulo. Então, o que acontece é que a minha partida fica mais complexa, ela fica com mais componentes, mas eu consigo tirar aquele problema da partida direta. Tá? Uma outra coisa interessante que precisa, no caso da partida estrela triângulo, o meu motor de indução trifásico ele precisa disponibilizar 6 fios, quer dizer, ele precisa disponibilizar as duas extremidades dos 3 enrolamentos do motor para poder fazer esse tipo de ligação, que é bem normal disso acontecer. E um outro ganho que eu tenho é que quando a gente analisa a corrente nominal do motor e a corrente nominal dos componentes que eu vou usar, por exemplo, do contator, elas são inferiores, tá? Por que isso? A gente vai ver no próximo slide, mas basicamente o contator responsável por fazer a ligação em estrela, ele precisa ser um contator que tem 1/3 do valor da corrente nominal do motor. E para fazer a ligação K1 e K2, para a hora de ligar e para deixar ele em triângulo, precisa ser 58% da corrente nominal do motor. Tá? Só por informação, uma outra possibilidade, ao invés de ligar apenas um disjuntor ou fusível geral, a gente pode fazer ele ligado separadamente. Normalmente é feito com disjuntor só com curto-circuito aqui. Tá? Quando eu analiso, então, o circuito trifásico, o motivo da gente ter uma redução da corrente nesse K1 e K2 é porque a corrente nominal, que é o disjuntor, passa a nominal do motor normalmente, só que esses contatores aqui, ó, eles estão ligando dentro dos enrolamentos do motor, tá?
Como essa é ligado dentro dos rolamentos do motor, essa configuração faz que com a corrente que está passando nesse ponto e nesse ponto, no caso de quando é triângulo, é 58% da corrente nominal, e na partida, né, que eu ligo K1 e faço a ligação no K3, seja a corrente nominal dividido por 3. Então, apesar então desse contator, por exemplo, um motor com corrente nominal de 10 amperes, esse disjuntor geral tem que ser de 10 amperes, né? E esse contator aqui, ele pode ser, por exemplo, 3,33 amperes é suficiente, porque a corrente que passa por ele é 1/3 da corrente normal do motor, certo? Uma outra coisa importante é que o ajuste, então a faixa desse relé de sobrecarga também tem que estar de acordo com 0,58 vezes a corrente nominal. Então, se esse motor aqui é de 10 amperes, esse relé de sobrecarga aqui tem que estar ajustado para 5,8 amperes, para ele proteger esse motor contra a sobrecarga, tá? Aqui está o circuito de comando da parte desse triângulo, tá? Então temos o botão liga e desliga, os 3 contatores, e além desses contatores aqui, também o que vai aparecer no circuito de comando é um relé de tempo, um relé para a parte desse triângulo. O que esse relé de tempo faz? Você ajusta o tempo que aquele motor vai demorar para ficar próximo da velocidade nominal dele. Normalmente por volta aí de 10 a 20, 30 segundos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu ajustar esse relé de tempo para 10 segundos, a hora que eu partir o motor, ele vai ligar K1 e K3, vai esperar 10 segundos, prevendo que aquele tempo o motor já está entrando na velocidade nominal dele. Depois desse tempo, o motor, o comando, né, desliga o K3 e fica ligado K1 e K2 através desse circuito de comando aqui. É bem interessante. Aqui tem de novo, né, a partir desse triângulo, que para evitar, né, por exemplo, você imagina se eu tiver ligado aqui K2 e K3 ao mesmo tempo. Percebe que eu vou dar um curto-circuito trifásico aqui no meu sistema? Então, para evitar isso, existe um tetravamento elétrico aqui no meu circuito de comando. E o próprio relé, o relé de tempo, né, para partir desse triângulo, ele dá um intervalo de 50 milissegundos. Então, quando ele desligar o contador de estrela, ele desliga o contador de estrela, espera 50 milissegundos para garantir que aquele contador realmente foi desligado e só depois liga o contador que liga em triângulo, tá? E aí nossa partida tem esse aspecto aqui, né? Um disjuntor geral, 3 contadores e um relé de tempo. O sistema fica muito mais complexo aqui. Finalmente, quando a gente olha as curvas, né, a gente vai perceber então que na partida a corrente do motor vai ser essa corrente em estrela aqui, né? Então eu vou ter uma corrente aqui inferior a 3 vezes a nominal, normalmente umas 2 vezes a nominal do motor. Então a corrente, na hora da partida, ela não é tão alta, não chega a 7 vezes a nominal, por exemplo, apesar de ter um pico de corrente, né? Eu espero o meu motor ficar próximo à rotação nominal dele, por volta de 70, 80%. E depois que ele chegou na situação, aí eu faço a ligação em triângulo, e aí sim eu tenho um outro pequeno aumento da corrente ali, e tem também um aumento no torque do motor, e faço a partida, né? Então uma coisa que dá para perceber, uma conclusão, é que quando você usa a partida de triângulo, você tem uma redução, apesar de você ter uma redução na pico de corrente, você tem uma redução drástica do torque também, né? Então, ó, o conjugado aqui, o torque que o motor está dando, ele é bem pequeno em relação ao que ele poderia dar se tivesse em estrela. Tá vendo a comparação aqui? Então, temos que tomar cuidado que eu posso usar esse tipo de partida quando a minha carga não tem um elevado torque resistente de partida. Então, normalmente eu uso cargas que têm um torque resistente pequeno e depois aumenta. Aí eu posso usar esse triângulo. Uma outra aplicação muito utilizada de partida de triângulo, devido a essa questão aí de eu precisar de componentes, né, que tem menos corrente do que a corrente nominal, é quando esse motor está instalado muito distante do ponto de alimentação. Por exemplo, em irrigação, né? Eu vou ter ali, por exemplo, às vezes 50 metros, 100 metros de cabo. Para evitar de ficar usando cabos muito grossos, né? Com a seção muito elevada, eu fazendo estratégia de partida triângulo consigo usar cabos com bitolas menores
e acaba ficando até mais barato do que usar cabos com seções maiores, se fosse uma partida direta, por exemplo, tá? Por isso que é bem interessante esse tipo de aplicação nesse caso. O fato é que com a partida estrela triângulo eu vou conseguir ter menos pico de corrente e menos tranco. Do mesmo jeito, tá, na partida triângulo eu não vou conseguir fazer a reversão da rotação. É possível a gente ajustar isso, tá? Mas em estrela triângulo eu tenho um único estilo de rotação. E apesar de eu ter uma partida um pouco mais suave, né, com esse menos pico de corrente, e ela vai partir um pouco mais lento por causa disso, né, que eu tenho menos conjugado, eu não consigo controlar a rotação do motor, tá? Então, eu parti, ele parte devagar, depois de um tempo liga a ligação em triângulo e o motor caminha para a sua rotação nominal. Eu não consigo também controlar a velocidade com a partida extra triângulo. Essas são as vantagens de se utilizar a partida extra triângulo.